esse é mais um episódio do Pode Vivi? Você já sabe a lição de casa. Curte, compartilha, ativa o sininho para que você saiba com antecedência quem é o convidado da semana. E esse episódio tem um convidado incrível. Bruno Prodóximo, Head da América Latina da Oracle. É isso mesmo, não? Oracle NetSuite, isso. De uma das soluções da Oracle, que é o NetSuite. Top. Explica um pouquinho mais depois. É um RP... Pronto. Então, nós já vamos começar a inaugurar. Não vamos não. Porque aqui tem uma regra, Bruno. Tá. A gente começa pela sua história. É uma história? Já vamos começar assim, então, tá? Tá. Combinadinhos feitos. Fechado. Você traz para a mesa a sua história, porque ela importa muito na sua bagagem de carreira, de história, de como que as pessoas lá em casa podem modelar você também, que tem uma história de sucesso. Esse é o propósito do podcast. Tá bom. Bora? Legal. Obrigado pelo convite. Acho legal pra caramba quando falam da minha história, porque eu acho que a minha história ela não é tão convencional assim. Né? Eu gosto. Quer dizer, não é tão convencional, não. Ela é completamente não convencional. Né? Hoje eu trabalho numa multinacional, certo? Na Oracle, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Mas se eu buscar lá no começo, se eu buscar o Bruno lá de 2000 e muito poucos, eu não me imaginaria aqui hoje. Né? Mas acho que o mundo é isso. Né? Eu acho que uma carreira, ela não necessariamente ela precisa ser planejada, porque a vida não é planejada, né? A vida ela muda bastante. Então, até que se alguém hoje estiver me escutando, entender e quiser até se inspirar nisso um pouco, acho que é super legal, porque nem sempre aquele modelo de saiu do colegial, faculdade, estágio, efetivação, carreira, aí vai. Eu não tive nada disso. Né? Então, trazendo um pouquinho aqui pro começo da história, eu acho que como qualquer adolescente, fiz colégio, estava fazendo colégio normal e no início dos anos 2000, né, em 2000 bem pouco, ainda era algo muito incomum, mas não sei o que me deu na cabeça, eu queria fazer intercâmbio. Eu já gostava de bastante viajar, gostava de conhecer novas culturas e lembro até hoje que eu peguei um ônibus sozinho, né? Fui parar no centro de Campinas, fui na central do intercâmbio. Não sei se posso falar as marcas aqui, mas foi lá que eu fui. Vai, vamos no natural. Vamos lá. Fui lá, eu sozinho, com 16, 17 anos, sentei com uma consultora, foi super solícita e me explicou. Poxa, ó, tem opção A, tem opção B, tem opção C. E tinha uma opção lá que me chamou muito a atenção, que era uma opção de Nova Zelândia, porque o dólar neozelandês era 1 para 1 com o real. Lembro, início dos anos 2000, a nossa moeda era bastante forte ainda. Eu lembro de fazer as contas. Não era muito a mais do que o meu pai ia ter que pagar de uma escola que ele já pagava. Foi a primeira conta que eu fiz. Né? Eu não já tendo argumento. Eu venho de uma família classe média normal, meu pai vendedor, assim como eu me tornei, assim como meu irmão se tornou. Lembro que eu cheguei com um prospecto e já com um pitch na mão. O primeiro pitch. Pai, quero fazer intercâmbio na Nova Zelândia. Ele falou, o quê? Veja bem, olha, a gente vai lá... A diferença é essa, esses são os custos, passo 1 ano lá, retorno, na hora que eu retornar eu faço faculdade. Eu tinha feito, estava fazendo na época aqueles colégios que eram comuns de fazer 3 anos em 2, daí o terceiro ano era mais revisão, mais cursinho. Eu falei, tô sabendo de tudo, não preciso mais fazer terceiro. Cara, deixa comigo. E outra, sei falar inglês pra caramba. Vou lá porque eu já, meu inglês, perfeito, vou sofrer nada. Eu lembro que até hoje que ele me deu mais uma missão, ele falou, tá bom, aqui eu entendi que eu empatei, comida é comida, você vai ter que comer aqui, você vai ter que comer lá. Busca aí com alguém a passagem aí, se vira pra conseguir. Daí sai Bruno, claro, ligando pra Deus e o mundo, a precisão, consigo a passagem.
E fui lá, fiz high school na Nova Zelândia. Fui para uma cidade pequena, ao lado de Queenstown, para quem não conhece. É bem ao sul da Nova Zelândia. É uma cidade bastante turística, bastante legal, linda. Recomendo muito a quem não conhece a Nova Zelândia. Cara, que conheça, é um dos países mais lindos que eu já fui. Fico lá um ano, né? Até legal que aprendi a fazer muita coisa, né? Andar de vela, tinha vela no verão e neve no inverno. Lá é um pouco diferente, né? O colegial, você pode escolher as matérias. Eu escolhi fazer pelo menos 2 vezes por semana eu fazia educação física. Então eu subia para a montanha no inverno 2 vezes por semana, ia para o lago 2 vezes na semana, me diverti bastante. O legal também foi o choque de realidade e entender que você não sabe falar inglês. Olha, estudava num colégio é um colégio católico de padres americanos, Congregação Santa Cruz, né? São Brother Paul, Brother Guilherme, são todos dos Estados Unidos, então tinha um inglês bastante forte, ainda tem. Minha filha estuda lá, tipo, é um colégio espetacular e o inglês sempre foi forte. Apesar de não ser bilíngue na época, acho que nem tinha bilíngue, não sei nem se tinha bilíngue na época. Não tão comum. Não tão comum, mas era um inglês bastante forte. Era um inglês que eu lembro que me puxava bastante. Cara, a hora que você pisa lá, principalmente no interior da Nova Zelândia, eu acho que piora um pouco, né? Mas mesmo que eu pisasse nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, você realmente percebe que o buraco é mais embaixo. Eu dei entre aspas, a sorte de praticamente não ter brasileiro. Né? Então eu tive que fazer amizade. Teve os meus que se virar. amigos, tive que não me virar. Não tinha ninguém que facilitasse esse processo. Não, então ou aprende ou passa fome de fato. E daí retorno pro Brasil, né, obviamente, e daí aquela grande maturidade de uma pessoa de 17, 18 anos para escolher o que quer fazer de faculdade, né? Hoje em dia converso muito, né, com a minha filha para falar assim, cara, será que com 18 anos você sabe... Muita gente sabe muito bem o que quer, tá? Mas com 18 anos, pelo menos, eu era um menino. É muito imaturo ainda. Tem muitas pessoas que não, né? Que sabem muito bem o que querem medicina desde sempre, querem advocacia desde sempre. Mas tem muitos que, como eu, talvez, não tinham essa maturidade. Eu não tinha essa maturidade de escolher... Só a maturidade de convencer o pai de ir para Nova Zelândia e aprofundar... Mas você concorda que escolher o que você quer fazer do resto da sua vida com 18 anos talvez é uma responsa muito grande? Mas talvez você tenha escolhido já na hora de argumentar com o pai. Tá, pode ser. Vamos pensar, vamos ver se... Tá, eu escolhi turismo e hotelaria na Univale em Balneário Camboriú. Pronto, perfeito para a sua bagagem. Tá aí. Adorei. Sou turismólogo, morei em Balneário, fiz Univale, bons anos, bons tempos da minha vida. Sou com orgulho turismólogo. Top. Administração é muito parecido com a administração, né? É uma administração, turismo e hotelaria, depois você acaba vivendo muito como qualquer administrador. Com a diferença que morava de frente para a praia, né? Então eram bons tempos, podia insuportável. podia surfar um pouco. E cara, eram outros tempos de Balneário e Brava, né? Uns tempos que era tudo terra. Hoje quem vai para Balneário Camboriú não imagina o que era a Praia Brava no começo dos anos 2000. Né? Então, faço a faculdade lá. Talvez por eu ter um bom inglês. Talvez não, com certeza por eu ter um bom inglês. Trabalhei na Disney. Cara, isso foi uma experiência que me traz uma bagagem enorme de atendimento. Uhum. Eu acho que para quem não sabe, hoje a Disney ela até vende isso só como universidade. Porque a Disney, ao contrário de qualquer outro negócio, acho que do mundo, eles têm que se preocupar com todos os tipos de nacionalidades, culturas e seres humanos. Né? Então, você é treinado para que você bem atenda em todas as culturas. Que você bem atenda todo e qualquer tipo de guest que apareça lá. E isso me trouxe uma bagagem que eu levo até hoje. Porque o treinamento que você recebe, você fica lá acho que 15 dias treinando na Disney University até ir para o parque.
você não tem ideia, mas tem gestos que você faz aqui, normalmente, que são ofensivos para determinadas culturas. Nossa. Como o simples fato de você apontar com um dedo, você tem que apontar sempre com 2 dedos. São alguns detalhes, porque se você aponta com um dedo, em tal cultura é ofensivo. Não tá na Acenar com a mão esquerda. Tem algumas coisas que você fala, mas como assim? Por que eu... Então, se vocês um dia forem para Disney reparar isso, percebam que ninguém aponta, todo mundo aponta ou com a mão toda ou com os 2 dedos. Esse nível de detalhe, de profundidade eles chegam para bem atender o hóspede. Não posso falar mal de nenhum outro lugar, mas eu acho que nenhum outro lugar te atende tão bem quanto a Disney. E a preocupação vai desde a pessoa que está lá na entrada, para a pessoa que está limpando, para a pessoa que está dentro da estação, do brinquedo, para a pessoa que está na lojinha, até porque você mesmo gira em todas as posições. Você tem um momento que você está fazendo picking, você está recolhendo lixo do chão, tem momento que você está organizando fila, tem momento que você está dentro da loja. Então é uma experiência espetacular e todos são muito bem treinados. Para quem teve essa experiência e pode ter essa experiência, reparem que você não vai ter essa experiência que você tem na Disney e trazer isso até para o teu negócio, que é algo que muda muito. Muda muito. Ou seja, você empresário tem que anotar isso. Porque olha só quantas posições, até porque se eu for entender o meu universo empresarial, e isso diga-se para você também, como é que eu posso ter uma performance de profundidade dessa para que eu possa emergir e fazer também uma viagem interna para saber, poxa, o que eu preciso validar, quem é o meu cliente, quem são essas pessoas. É um estudo profundo. É profundo, né? Você saber todos os tipos de pessoas são complexas, né? Então, você ter um modelo onde você consiga atender a todos de forma, poxa, muito boa, muito bem, cara, é algo que eles... Sem contar em vários outros segredinhos lá que eles têm. O Walt Disney era desenhista, né? Então tem a parte de perspectiva, o castelo, né? Você vê de longe o castelo, parece que ele é enorme. Só a hora que você chega lá do castelo, você percebe que o castelo... É uma loucura, né? Não tô matando o sonho de ninguém aqui, né? Pra quem for lá, o castelo não é tão grande assim. Né? Então, enfim, tem tantas coisas que foram pensadas que realmente me traz uma bagagem até hoje, tá? O que eu aprendi com 20 e poucos anos. Levo comigo até hoje. E também eu acho que falando esse pouco de rotatividade, uma ideia que, pelo menos na minha época tinha, não sei se até hoje, eu acredito que sim. Você fica responsável por uma área, você um grupo de pessoas. Então, durante o dia, você vai rotacionando por diversas posições. Durante aquele mesmo dia, faz diversas funções. Vem alguém com um papelzinho, te rende, vamos dizer assim, e daí ali está escrito qual que é a posição que você tem que ir, qual papelzinho você tem que dar para outra pessoa, que você vai assumir a posição dela e para onde ela tem que ir, e vai rodando. Então, você não fica estático o dia inteiro, por exemplo, só cuidando da fila. Você passa 45 minutos cuidando da fila, daqui 45 minutos você vai estar lá dentro, por exemplo, no meu caso do brinquedo, tendo a certeza que está todo mundo bem sentado. Trabalhava na bola, na Spaceship Earth. Então, isso traz um dinamismo também pro dia a dia da pessoa, porque cara, é difícil ficar entediado. Até porque você tem que estar em alerta para saber qual é o papel que se assume diante daquela diretriz. Sim, e tem funções mais entediantes, vamos dizer assim. Vamos colocar não é tudo assim? Mágico. Não, nem toda posição que você tá lá é legal, vamos supor. Tem uma hora que, vamos supor, tinha posição que eu não gostava. Que era ficar lá dentro do brinquedo só conferindo para saber se teve algum problema ou não. Mas tinha posição, por exemplo, na fila, organizar a fila, que eu adorava. Melhor ainda, tinha alguns momentos que vinha um cartãozinho que era Create a Magical Moment, faça um momento mágico. Uou. E você podia escolher uma pessoa ou uma família ou o que você quisesse para presentear com um momento mágico. O que seria isso? Fazer com que aquela pessoa que estava numa fila de 2 horas com 2, 3 crianças pudesse sair da fila e tirar da fila. Ou fazer com que trazer o... Eu não posso falar que o meu colega era o Mickey, né? Era minha colega. Geralmente é uma menina que tem 50.
trazer o Mickey para falar com eles, ver que tem alguém com o uniforme da Minnie, você sabe onde tá a Minnie, trazer a Minnie para falar. É um momento que não é só a criança, o adulto não vai esquecer nunca. Não. Então, Vai marcar para todo sempre para a todo vida mundo. Você lembra que tinha um cara X lá, um funcionário X, que veio e criou um momento que a gente tava lá, cara, suando pra caramba na fila. Ele falou, cara, pessoal, vem cá. Deixa eu criar um momento mágico pra vocês aqui. Vem comigo. Olha, poxa, olha você ali, você tá com uma mochilinha do Pluto. Cara, eu sei onde tá o Pluto. Deixa eu chamar o Pluto aqui pra você falar um oi enquanto ele tá esperando na fila. Então, são os detalhes que você aprende dentro da Disney que são fantásticos, né? Volto. Vamos voltar. Voltei. Vamos Encantados lá. Voltei, agora. Encantados. Uhum. Quem puder estudar, tem vários livros sobre o jeito Disney de atender. Recomendo demais. Tá? É o que me traz, até hoje, tá? Até hoje me ajuda. Volto. Trabalhei, depois que eu terminei a faculdade, na Pousada Maravilha. Para quem não conhece Pousada Maravilha, uma pousada em Fernando de Noronha. Então, morei em Fernando de Noronha. É chata a sua vida. Tô fiquei entediada já. Não é, mas pensa numa carreira. Deus, Pensa numa carreira, é normal? Gostei. Que bom. Na próxima vida eu vou fazer assim, tá bom? Tá bom. Então tá. Mas tem seu preço. Não é normal. Tem seu preço. É do avesso. Tem seu preço, é do avesso. E teve seu preço depois. Eu falo os prós e os contras. Uf. Né? Não é assim tão simples assim também. Tá bom. Vou esperar. Formado em turismo, sou turismólogo, turismo e hotelaria. Sempre trabalhei em balneário, sempre trabalhei, né? Para ficar minhas férias lá, eu trabalhava em pousadas, trabalhei em várias outras pousadas. Tive a oportunidade, daí, assim que terminei a faculdade, fiz estágio aqui no Transamérica. Me diverti pra caramba aqui. Lá, ó. Fiz estágio no Transamérica, vim pra Selva de Pedra aqui, fiquei um tempo. E daí, quando fui pra Noronha, fiquei lá um ano. Noronha também, né? Outra Noronha do que se vê hoje, né? Eu já tô com uma certa idade. Né? Então, a Noronha era bem limitada. A Noronha era bem mais limitada do que é hoje. Tinham poucas pousadas. Diria que 2 ou 3, como a Maravilha, né? Você tinha poucas pousadas que tinha certo... Eu não diria nem que é luxo, tá? Eu diria que é acesso às coisas mais mundanas. Porque lá só chega de avião ou de barco. Ou seja, tudo é muito caro. Né? Então, na época... Cara, coisa básica que você pensa aqui de encontrar na cidade, lá não é tão simples. Né? Um pote de requeijão. Não é um negócio que você chegava lá na Vila do 30 e comprava um pote de requeijão à vontade ou custava muito caro. Né? Eu, trabalhador ali da pousada, não tinha esse luxo. E as pousadas que se propunham a fazer isso, conseguiam trazer isso de avião, né? Um iogurte, coisa simples, né? Como é que você vai colocar um iogurte no barco? Né? São 3 ou 4 dias no barco, né? Custa caro, manter refrigerado, você não põe. Pelo menos isso era na época, tá? Agora não, eu voltei. Já voltei. Eu voltei, inclusive foi um... Eu voltei, inclusive eu tinha um sonho lá, eu me prometi que eu só ia voltar para Noronha o dia que eu pudesse voltar para Maravilha. Realizei esse sonho, consegui realizar esse sonho. Consegui, foi 2021 ou 22, check. Ainda tinha algumas pessoas que trabalhavam lá. Olha só. Então, consegui mergulhar na piscina, coisa que eu não tinha feito. Uma piscina de borda infinita com vista para o sudoeste. E é ver o incrível e tá ali, né, na construção do seu incrível. É um sonho que eu tinha. É um sonho que eu tinha. Legal. Quando eu saí dali, porque eu saio dali para ir para a Austrália. Né, para ir trabalhar na Austrália. Eu trabalhava numa agência de intercâmbio, fazendo a recepção dos brasileiros que ali chegavam, renovação de visto, etc. Então, a pessoa de lá precisava de alguém que falasse bem inglês, falasse bem português, espanhol, e eu fui para lá para isso. Fui lá também para estudar, acabei estudando marketing lá. E fiquei por 2, 3 anos trabalhando nessa agência. Legal pra caramba a experiência, cara. A Austrália é um país espetacular, fantástico. Mas quando deu... Você fica lá... Quando deu o meu... Tem um sistema de pontuação que você pode aplicar pro visto de trabalho. Quando eu consegui toda a pontuação, a minha aplicação, por conta
de visto, ela era offshore, que eles chamam, ou seja, eu tinha que aplicar de fora do país. Então, eu não tinha direito a visto, até daria para fazer, mas eu não teria visto para continuar ali, né, certinho, trabalhando, poder trabalhar 40 horas, só podia trabalhar 20 porque eu era estudante. Eu tinha que sair do país para aplicar. Unindo o útil ao agradável, eu tinha um amigo que também estava querendo voltar para o Brasil. Isso era 2008, 2009 ou 2010, não sei, 2010. Era 2010. Poxa, o Brasil na capa da Forbes, decolando, né? A economia brasileira estava espetacular. Apesar de a Austrália ser um país fantástico, é um país que é longe, né? Eu sempre fui muito apegado à minha avó. Inclusive, minha filha chama Clara por causa dela, Dona Clara. Você foi agora, faz pouquíssimo tempo, com 101 anos. Não dá nem para ficar triste. Maravilhoso. Não dá nem para ficar triste, né, Vivi? E ainda a gente conseguiu dar o presente para ela, dela ver a neta com o nome dela, por 8 anos. Você imagina a vaidade da Dona Clara, 101, vendo a bisneta dela chamada com o mesmo nome dela. Pensa, realizei meu sonho de fazer essa homenagem para ela. E se algo acontecesse com ela, da Austrália você não chega, né? Daí você perde um monte de coisa. Você perde casamento de amigo aqui, você perde... Tinha um amigo meu com a mesma ideia, a gente juntou um dinheiro lá. Fiz uns bicos também, saía da agência, trabalhava num açougue para fazer dinheiro. Fechava o açougue. Então, assim, das 6 às 10, açougueiro. Limpava o açougue. Limpava o açougue. Vendia, fazia toda a parte. E depois, quando fechava às 8, eu tinha 2 horas para limpar um açougue. Limpar um açougue não é mole, não. Nossa, eu não faço ideia. Não é mole, não. Deve ser muito tenso. Sangue, tem bastante gordura. Enfim, tem toda uma técnica, né? Joga água quente, sabão. Dia sim, dia não, você tem que limpar o ralo do açougue. Os bastidores que ninguém vê, né, Bruno? Não, para fazer um dinheiro, porque daí nosso objetivo era juntar um certo dinheiro para ir viajar. Na época, deve ter até hoje uma passagem que chama Volta ao Mundo. Você compra, chama Round the World Ticket. Você compra por uma Star Alliance, por exemplo, por uma OneWorld, por um grupo de companhias. E tem algumas regras, né? Você só pode ir para o lado oeste ou só para o lado leste. Seu destino tem que de final e inicial tem que ser o mesmo. Então, você realmente dá uma volta ao mundo e você tem N vezes para desmarcar, para marcar. Então, realmente, você tem essa flexibilidade dessa passagem, que, por sinal, não é cara, tá? Todo mundo acha que isso é caro pra caramba. Não é, porque eles vão te encaixando nos voos, né? Você liga, eu quero agora ir para tal lugar. Eles vão te encaixar num voo. Você não vai pegar, né, o melhor voo na melhor hora, não. É o voo que tem, é um voo que eles te encaixam. E a companhia aérea aqui... Então, é super legal. Mochila, né? Quanto mais... Tinha sempre aquele lema, né? Ou você troca de roupa muitas vezes no mesmo lugar, ou você troca de lugar muitas vezes com a mesma roupa. Literalmente de mochila, tá? Literalmente pouquíssimas roupas. A gente faz 36 países. Gostei da analogia? Interessante. Quem quiser dica de volta ao mundo, eu terminei minha missão um pouquinho antes desse meu amigo, de conseguir o budget. E eu li um livro, na época não tinha internet muito assim, eu li um livro, Lonely Planet, viajando pelo mundo pela primeira vez. E tem várias dicas lá, valiosas. E uma das dicas mais valiosas que eles deram é, se você vai viajar com alguém, que os dois tenham o mesmo bolso. Maravilhoso também. Por quê? Você imagina eu querendo fazer tal passeio ou ir em tal lugar e teu cara que tá do teu lado falando não. Uhum. Então, a gente chegou... Você abandona ele, vai embora. Não tem como. Não tem como. Então, a gente juntou. A hora que eu cheguei ao nosso target, eu parei. A hora que eu cheguei, eu parei de trabalhar. Fui ficar de férias na Austrália enquanto ele terminava. Ele demorou, acho que umas 2 semanas a mais. A hora que deu, a gente foi embora junto. Até isso teve... Até que a gente tem o mesmo dinheiro. A gente tinha o mesmo dinheiro. Tinha o mesmo dinheiro. Quer comprar um souvenir de 10, eu compro um de 10. É legal. Muito legal. Muito legal. É legal. Vamos pular de bungee jump? Quanto custa? Vamos.
Então não tem um que fala assim, outro que não, né? Uau. Vamos ficar nesse hotel um pouquinho melhor dessa vez ou vamos continuar? Quanto mais você economiza, mais viaja, né? Nossa, Bruno, eita. Mas já virou... Não, você, pelo amor de Deus, porque você vai do empreendedorismo para a vida de casal, né? Era um amigo, mas enfim, se a gente traz essa vida para um relacionamento, é a mesma coisa. É muito parecido. E que no mundo societário, sócio, é a mesma coisa. É muito parecido. O alinhamento. A hora que vocês têm o mesmo dinheiro, sim. Pronto. Sociedades alinhadas. E a hora que um quer pro lado A e o outro quer pro lado B? E aí? E aí? Tem hora que você tem que ceder. Tem hora que você tem que bater o pé. Aprende, tá tudo certo. Deu tudo certo, foi tudo ótimo. Adorei. Então, a gente fez bastante a Ásia, Sudeste da Ásia. A gente chegou até a ir pro Tibete de trem, bastante África. Sou apaixonado pela África. De verdade, eu acho que é um continente que pouco se fala, pouco se explora. Existe, sim, bastante beleza, bastante riqueza. Infelizmente, bastante desigualdade. Mas um continente rico demais em turismo. Assim, acho espetacular, tanto o sul, quanto o sudoeste, quanto o sudeste da Ásia. Top. O noroeste da África foi o que a gente mais gostou. Então, a gente fica até um tempo no Senegal, né? Um tempo... Cara, recomendo demais, principalmente para quem gosta de surfar. 2010, Copa, a gente volta a ver a Copa na África do Sul. Verão na Europa, volta, realidade. Vamos cortar um pouquinho, teve um pouquinho mais, né? Teve um pouquinho mais aí de América Central. Sensacional. Na hora que eu cheguei no Brasil, ainda tinha passagem de volta, lembra? Só que eu fiquei. Daí eu vou falar os contras, né? Eu volto aqui com 20, quase 30 anos, né? A hora que você olha pro lado, todos os teus amigos já estão super bem encaminhados. Você tem 2 bermudas, 2 cuecas. Uma, né? Uma ficou pelo caminho. 3 camisetas. E, cara, voltou a morar com seus pais, cara. Porque você não tem nem renda. Então, depois de sair com 17 anos, mais de 10 anos depois, o que você volta? A estaca zero. Vamos reconstruir isso tudo de novo. E tá tudo bem. Deu tudo certo, vambora. Levando a cabeça, cara. Eu nunca tive problema em trabalhar, nunca tive ego em trabalhar, em posição, em isso e aquilo. Meu, amarradão. Sendo bem sincero, bem honesto, tá? Eu preferia 1000 vezes trabalhar no açougue do que na agência. Por um simples fato. Na agência, eu levava muito problema ainda para casa. Muito menos que hoje, celular era muito menos acessível, muito menos que hoje, não tinha tanta internet no celular. Hoje a gente leva muito problema para casa. No açougue, eu passei o último pano, acabou meu trabalho. Acabou. Paz, felizão. E ainda limpou com água quente e pronto, felizão. Acabou, meus problemas começam de novo amanhã. Então eu gostava pra caramba, tá? Eu sendo bem sincero, até essa experiência foi muito legal para eu entender que eu gostava pra caramba desse modelo de trabalho, porque, cara, realmente, a gente hoje em dia leva muito problema pra dentro de casa, né? Eu lembro do meu pai falando que da porta pra fora, chegava às 6 da tarde em casa. O pai foi um dos pioneiros de home office. Meu pai trabalhava na Johnson & Johnson. Eu lembro até hoje que a Johnson & Johnson fechou o escritório regional, ele trabalhava em Campinas. Década de 90, alto. Mandou meu pai para fazer home office. Meu pai chegou com um fax em casa, um computador desse tamanho. Ninguém entendeu nada. Fechou o escritório, meu pai fazia home office em 90 e poucos. E o que isso também me moldou também, né? Mudando até um pouco de assunto, que aprendi muito com ele, que home office, cara, é trabalho normal. Ele tem uma frase legal que ele manteve a rotina dele idêntica do que era quando ele ia para o escritório. Acordava, fazia as coisas dele, tomava um banho, colocava a mesma roupa num momento que não tinha Zoom. Não tinha Zoom, ninguém tinha vídeo. Era pra ele aquilo, não era pros outros. Se você não se levar a sério, ninguém vai te levar a sério. Uau. Então você começa se levando a sério. Anota. É isso. Dadão essa daí, Carlos Eduardo. Ele fala, você que tem que se levar a sério primeiro. Carlos Eduardo. Meu pai.
vou fazer o corte, ainda vou botar ele Colocou lá, Dadão. Coloca lá, Dadão. Dadão. Vai ser mais conhecido como Dadão. Pronto. Ele realmente, ele fazia barba, colocava camisa. Minha mãe ficava maluca, né? Você vai colocar camisa, vai ficar em casa? Cara, vai. E eu tenho essa rotina até hoje quando eu faço home office. Eu tenho uns dias que eu gosto, eu me sinto mais produtivo para determinadas tarefas de casa, somente quando é reunião, uma atrás da outra. Mas eu tenho essa mesma rotina, mesmo comportamento. E realmente me espanta muito quando eu abro uma câmera e eu vejo alguém todo largado lá, home office, uma camiseta toda jogada. Não é porque ele está em casa que ele não está trabalhando. Pelo contrário, né? Eu acho que daí a disciplina que vai fazer com que você realmente sobressaia. Então vamos voltar aqui, né? Volto para a realidade. Volto para a realidade, comecei no R$0. Trabalhei numa startup de tecnologia lá em Campinas, super legal. Depois para uma outra. Talvez um pouco dessa minha curiosidade, talvez dessa minha vantagem de falar um bom inglês, acabou me levando para algumas multinacionais, até eu chegar na Oracle em 2000 e pouco. 2000, mas já era mais de 2010, né? 2000, acho que 13 ou 15, não sei. Época dessa foto aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Esse aqui sou eu. Não é você. Esse aqui sou eu quando comecei na Oracle. Não pode ser. Sou eu. É a mesma foto. Curiosidade, se Olha vocês quiserem depois eu boto, não sei. E o paletó, hein? Era o paletó que dava, não era né? Você, não era o paletó que dava. Os caras lá já tudo um paletó tudo cortadinho, bonitinho, tinha acabado de entrar. Não, tá muito melhor agora, vai. Muda essa foto, tem que já... Não, isso aqui é história. Isso aqui é legal, que todo mundo que olha, eu acho... É, que dá um choque, né? Não, Bruno, vamos combinar. É diferente. Muito melhor. Obrigado, mas tá diferente. Tá diferente, é história real. E o legal que eu entro para ser acho que a primeira turma que vem de solução em nuvem na Oracle. Aplicativos em nuvem. De CX, né? Customer Experience. Quais são esses, né? Aplicativos de CRM, e-commerce. Nós tínhamos umas ferramentas de marketing que a Oracle havia comprado. Atendimento ao consumidor. Tudo em nuvem. Na época... eu lembro até hoje que a gente tinha que... Hoje em dia é tão óbvio, né? Se falar em solução em nuvem, é tão normal se falar, cara, tá na nuvem, você nem mais pergunta. À época, uma solução B2B em nuvem era novidade. Pra caramba. Principalmente em contas grandes que a gente atendia. Tinha que explicar de verdade. Escutei muitas empresas que, cara, aqui nuvem, jamais. Meu dado é meu dado, meu data center tá ali... Ainda continuam, esses data centers continuam, tem muitas empresas com sistemas legados, funcionam muito bem, sem necessariamente estar na nuvem. Mas hoje em dia a nuvem é uma realidade que mal se questiona, né? Já é dado, o negócio está numa solução na nuvem, normal. Algum dia não existiu nuvem, né? Exato. Não tinha internet? E se eu ficar sem internet? Cai. A internet caía, né? Hoje em dia é impensável. Sem contar a velocidade da internet, devia ser outra, né? Era outra na época. Com certeza. Você rodar um sistema, né, para uma empresa grande dentro da internet. Então eu lembro até hoje que eu e meus colegas, talvez eles pegaram uma galera que, bem com esse espírito, nós éramos, em alguns ali, se você pegar o perfil da maioria ali, era muito parecido. Né, eram essas pessoas que estavam entrando no mercado de tecnologia, eram pessoas que vinham de outros mercados. Talvez alguém que acreditasse, né? Talvez eles precisavam de alguém... Uma única. Acho que a ignorância é uma bênção, muitas vezes, né? Então pegaram essa turma que não entendia muito de tecnologia, que não sabia o que tinha pela frente, que eles iam tomar muito não na cara para vender solução em nuvem na época, e montaram um time. São esses. Vários amigos tem até hoje, vários que estão comigo até hoje, tem vários que estão na Oracle até hoje, alguns que empreenderam. E era muito... A Oracle tem um negócio que é o behave like owner, haja como se você fosse o dono. Cara, isso é muito legal. Essa é uma cultura muito forte lá dentro, mas muito forte lá dentro, né? E a Oracle é uma baita escola de gestão, mas muito de vendas, né?
é legal demais principalmente quando eu entrei na Oracle, quando você olha pro lado e você vê uns caras, tipo, muito faixa preta. Muito, até hoje, tá? Até hoje tem umas pessoas lá que tipo assim, é um nível que eu tenho de admiração que é muito grande. Muito grande. São os caras que sabem muito. Estão fazendo, se você colocar numa régua e começar a comparar, você vai perceber que você está do lado de um dos melhores caras, talvez, do mundo naquilo que ele faz. Né? Se você começar olha, se esse cara aqui, ele é presidente da América Latina, todas as soluções da Oracle, há mais de 30 anos. Logo, é um cara que faz aquilo acontecer e funcionar, crescer do jeito que cresce até hoje, há mais de 30 anos, comanda uma operação, milhares de pessoas. Cara, é um cara que, perdão da palavra, cara, é um monstro, cara. É um cara que é demais, é um cara que você olha e não tem como uma pessoa que seguiu carreira numa multinacional, não olhar com muita admiração. Perfeito. Né? Com muita admiração. Inclusive, o filho dele é um grande empreendedor. Talvez isso veio do próprio pai. Né? E assim, é um cara que você olha e você fala, cara, se um dia eu chegar um pouco do que esse cara é e tá lá até hoje, cara, ele tá lá até hoje, assim, super, há 30 anos fazendo melhor, talvez, do que ele fazia há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Né? Um cara que tá ainda, cara, com todas as atualizações que nós tivemos agora, nesses últimos anos de IA, etc e tal, o cara tá dando aula pra gente de IA, de empreendedorismo, de gestão com IA. Cara, assim, enfim, a Oracle tem muito disso. Tá? A Oracle, ela tem, apesar dela não ser tão conhecida, né, do público em geral, porque a Oracle, ela é uma empresa de tecnologia que trabalha muito mais o B2B, né? Ela vende muito mais para empresas e muito mais para empresas de grande porte, né? Sempre foi tecnologia, a maioria de grande porte. Eu entro, depois explico, na NetSuite, que daí é uma solução pro pequeno, pro médio e pro grande. A gente está num caminho onde cada vez mais a tecnologia ela é democratizada. Tá? Hoje a tecnologia ela já não tem mais barreira de entrada. Mas eu costumo dizer que até a Oracle patrocinar o time da Red Bull na Fórmula 1, meu pai não sabia onde eu trabalhava. Sério? Que belezinha. Até a hora de ver a Oracle Red Bull, mas é lá que você trabalha? Poxa, essa que é a Oracle que você trabalha? É essa. Então, ela vem com isso, né? Ela vem com esse DNA dela, ela vem com esse DNA de trabalhar com essas pessoas que, enfim, né? Te puxa a barra muito pro alto, né? A gente vê essas pessoas realmente hoje, depois de tanto tempo, cara, não estão tão longe assim de mim mais e me inspiro todo dia. Cara, meu chefe também, cara, meu chefe direto, poxa, é um cara que começou a operação da NetSuite no Brasil, na América Latina toda. Então, antes da hora que eu comprar, eu chego lá. Mas, enfim, hoje, como alguém que trabalha dentro de uma multinacional, é um ambiente que te traz bastante conhecimento, bastante inspiração e te desafia todo dia. Porque hoje a Oracle ela é uma das empresas que estão liderando essa revolução de IA. Perfeito. Estão construindo o maior data center que tem, um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo. É ela quem abriga e quem tem os maiores contratos de processamento de dados para IA no mundo. É a Oracle quem está liderando várias frentes, né, para IA no mundo, mas lógico, às vezes por trás dos panos, né? Não é o ChatGPT, mas é quem processa os dados para eles. Né? Vamos dizer de uma forma assim mais simplista aqui, para deixar bem claro. Para deixar mais fácil de entender, né? Então não é porque está na nuvem que não tem um computador atrás, ligado, fazendo isso tudo acontecer. Com energia. A preocupação hoje é muito grande por ser uma energia renovável, porque se gasta muita energia, se gasta muito processamento, se gasta muito tudo para se processar, principalmente inteligência artificial.
E o custo para que se tenha essas máquinas é enorme, né? O custo de investimento que a Oracle está tendo agora, né, para construir esses data centers é uma aposta mais do que acertada, na minha opinião. O fundador, na minha opinião, nunca errou, não vai ser agora que ele vai errar, estão fazendo um mega empreendimento no deserto do Texas, se eu não me engano, para abrigar todo esse processamento que está aqui por vir, porque hoje o processamento de IA ele é, de certa forma, limitado. Não sei se trabalha bastante com IA ou não, já trabalha. Já trabalha. Eu trabalho, mentoro pessoas que trabalham. Legal. Até quero te trazer uma dúvida aqui já, depois que você finalizar isso aí, porque foi uma pontuação que uma mentorada fez e eu falei, cara, que loucura, né? Essa conexão, até que as pessoas entendam e aprofundem em inteligência artificial, a forma de usar, enfim. Não, vamos lá. Acho que é o meu dia a dia. Então, vou finalizar então aqui já até onde eu cheguei. Então, tava nessa equipe de CX. Poxa, sempre fui muito curioso. Cara, sempre adorei, sou curioso pra caramba de entender o que a sua empresa faz, como eu posso te ajudar. Sempre me coloquei como um funcionário da tua empresa lá dentro que tem mais esse viés de tecnologia. Então, queria muito entender. Nunca gostei de falar de funcionalidade, Não, eu sempre gostei de resolver problema. Eu sempre tive esse clique do tipo, cara, eu vou lá, vou entender qual que é o problema desse cara e eu, como especialista em tecnologia, vou escutar, porque quem entende do negócio dele é ele, eu jamais vou ter esse conhecimento, mas se eu tiver um pouquinho de curiosidade, conseguir entender um pouquinho desse negócio, juntar com a minha bagagem de tecnologia, juntar com que a minha vontade de resolver problema, a gente vai sair do outro lado. Vai dar bom. Então eu tive também, fui nomeado lá como um dos be the shifters que eles tinham, né, que agiam como atores de mudança na época, né, principalmente nessa transição. E nesse contexto, a Oracle compra a NetSuite, né? O que é a NetSuite? Agora, entendendo o que é a Oracle NetSuite. A NetSuite é uma das primeiras soluções em nuvem do mundo. Então, em 98, a internet era discada ainda, eu acho. Se é que tinha discada. Eu não lembro dessa época. Eles já começaram a desenvolver uma solução para que fosse rodada em nuvem. Então, olha a cabeça aonde já estava, lá visionária, né? Então, a ideia foi de criar um ERP, né? Um sistema para gestão contábil financeira, isso que é o Enterprise Resource Planning, isso que é o ERP, né? É a parte mais burocrática, vamos dizer assim, da empresa, né? Mais a parte de números e dados e compras e vendas. E importantíssimo. Com certeza. Base, né? Base com sólida. certeza. A gente brinca que é a espinha dorsal da empresa. Okay. E um outro também para sair e criar um CRM em nuvem. Os dois começam lá em 98 e se tornam duas gigantes da tecnologia, né? Tanto as duas empresas, tanto a de CRM como a NetSuite, se torna uma gigante. A NetSuite ela é comprada daí pela própria Oracle em 2017. A NetSuite já tinha um certo tamanho, já tinha uma certa base de clientes bastante grande, principalmente no mundo. América Latina, quem cuidava era uma pessoa, que era o Gustavo Sali, que me deu essa enorme oportunidade, sou grato por ele até hoje, que ele me deu essa oportunidade gigantesca de, quando a Oracle adquiriu, de ser uma empresa onde ele era um cara responsável, né? O que dessa... Poxa, quanta relevância devia ter a América Latina, porque é um desafio tanto, né? Você ter um RP rodando na América Latina por questões de impostos, todos os desafios ele tocava sozinho, todos esses desafios e com alguns parceiros. E ele me trouxe esse convite para fazer isso com ele. Então, assim, legal pra caramba. Era começar uma empresa do zero. Não vou mentir que tinha um pai rico agora por trás, né? A gente tínhamos mais recursos, tínhamos a Oracle por trás. A Oracle sempre foi muito austera, obviamente, né? A Oracle nunca teve uma visão de startup, quanto mais crescer melhor. Pelo contrário, a Oracle sempre foi lucro, sempre foi aberta em bolsa. Mas a gente tinha uma estrutura para montar, né? Foi dada a missão a ele para montar toda essa estrutura. Eu tive a grande sorte de poder fazer parte disso, né? De olhar
de passar por tudo isso, de ver tudo isso começando, todas as dificuldades que foram tendo que ser transpassadas para que isso começasse. Eu era só um menino que tinha um sonho, e a hora que eu vi a solução, falei, é isso, adorei, é isso que eu quero fazer, quero, vambora, só não sabia os detalhes. Uou, tá, e agora? Só que veja bem, tamo aí. E como é que eu faço tal coisa? Não, você ainda não faz, precisa arrumar alguém que faça. Ah, mas quem que... Não, você. Agora tá, então você sai de uma estrutura, né, super... Toda uma estrutura trabalhada dentro da Oracle. Você já, em CX, depois de 3 anos, né, trabalhando, já começa, de fato, a tracionar. E fui parar nessa startup aí dentro da própria Oracle e tive esse prazer de olhar e ver o quanto a gente cresceu, né, o quanto hoje, o tamanho que isso está hoje, os desafios que vão mudando. Muitos continuam mesmos, né? Mas vários vão mudando. Mas hoje, né, tô aí como líder de uma equipe, né? Trazendo... Infelizmente, não sou só mais vendedor. Adoro ser o vendedor. Sempre vou adorar. Sempre falo com a minha equipe demais. Infelizmente, hoje em dia, eu dedico meu tempo para outras funções do que para estar dentro do cliente, entendendo. Eu estou muito mais para resolver problema, né? Garantir que seja uma boa implementação, porque eu acho que é isso. O mundo mudou, né? Hoje em dia a gente não vende mais, a gente renova. O mundo de SaaS, por isso que hoje ele é democrático, né? Então a gente depende de um bom serviço. É muito fácil trocar de serviço. Hoje em dia eu vendo serviço. Não vendo mais software. Se o serviço não é bem prestado, ele vai para o meu concorrente. Então eu tenho que garantir isso. Sim. E trazendo um pouco de contexto o que é o NetSuite, que eu acho que é importante, né? E por que ele foi adquirido. A Oracle ela tem duas ofertas de ERP. Um criado para grandes empresas, né, que é o Oracle Fusion. Se você for ver no quadrante mágico do Gartner, despontado como o mais visionário, com habilidade para fazer. Uma ferramenta fantástica, robusta, com tudo que você pode imaginar de IA, hoje em dia já embedado no sistema. É algo que eu sou fã pra caramba, mas é um sistema feito para grandes corporações, né? Ou seja, ele é feito para aguentar um volume de transações, diria que até ilimitado. Né? Então, você pode colocar a maior empresa do Brasil hoje para rodar dentro dele, ele vai dar conta. Tem um volume de N notas por dia. Cara, é o nosso suprassumo dos RPs, feito para isso. Obviamente, isso tem um custo. Né? Obviamente, isso é para grandes empresas que precisam ter essa estrutura toda por trás. Ele voltando para a minha época de vendedor de nuvem, ele é single tenant, ou seja, você vai ter um servidor dedicado a ele, duplicado para ele, para os dias de pico. Se acontecer qualquer desastre recovery, pode cair, terremoto, cara, você vai estar sempre com ele em pé. Tá seguro. Super seguro. O modelo do NetSuite já é um modelo diferente, um modelo mais democrático, onde você consegue ter pequenas, médias e, por que não, grandes empresas lá dentro também. Porque é um modelo onde você trabalha com muito mais escalabilidade, né? Ou seja, se você é pequeno, eu vou te colocar dentro de um condomínio, né? De outras empresas, com os dados extremamente seguros, criptografados, blá, blá, blá. Tá falando com a Oracle, né? Ainda continua a segurança. E eu não tenho acesso aos teus dados. Esses dados são criptografados. Legal. A nível de eu não ter acesso. Nem você. Tá? Só pelo teu login. Se você precisar um dia ter acesso a esses criptografados, não vai. Se alguém tiver que puxar lá do banco, não vai. Mas um modelo onde você consegue ter um custo menor, logo você consegue ter ofertas mais baratas e mais atrativas para o pequeno, médio e que vai acompanhá-lo até ele se tornar uma grande empresa, né? Boa parte dos IPOs são feitos dentro de NetSuite, hoje, principalmente nos Estados Unidos.
Eu tenho até o dado, posso trazer depois, é um dado público, mas é um dado bem relevante, tipo, é um dado enorme das empresas de tecnologia, principalmente. E a empresa começa com, sei lá, 5 pessoas usando, 5 usuários, a conta fecha, porque a gente cobra muito mais pelo processamento do que por usuário. Ou seja, a gente já está pronto para essa nova era, que quem é mais antenado aí em tecnologia vai entender que eu estou falando de não cobrar mais por assento. Né? Não faz sentido eu cobrar por assento se eu estou te falando que a IA vai fazer o trabalho de 3 seres humanos. Sim, sim. Né? Sim. Não vai fazer o trabalho de 3 seres humanos, mas 3 seres humanos não vão acessar, talvez, a ferramenta. Vamos colocar dessa forma, para não trazer nenhum tipo de visão apocalíptica da IA. Não é, tá longe disso. Então, a gente consegue ter ofertas de um sistema de gestão robusto, um sistema de gestão que é feito de forma adequada e para rodar de acordo com a tua necessidade. E, diferentemente dos demais, a gente tem um modelo que a gente chama de Suite Success, sucesso de implementação daquele RP ou da suite, onde a gente preza muito pelas boas práticas, né? Ou seja, temos 43 mil, 45 mil clientes no mundo todo, vamos dizer assim. 80% de um processo de compra, ele é igual para todo mundo, certo? Vai emitir um pedido de compra, quem emite pedido de compra não pode aprovar, sendo a mesma pessoa. A pessoa que aprova não paga, quem paga não recebe. Vamos colocar algo bem simples assim. A gente sempre tenta falar para o cliente que ele não precisa reinventar a roda, mas sim se adaptar àquilo que já foi criado de boas práticas e mudar uma coisa ou outra. Eu entendo que cada um tem sua singularidade, com certeza. Mas não é muito mais fácil você pegar algo que já está pronto, que todo mundo já usa desse jeito, que a gente já comprovou que funciona, que você vai ter toda a governança que você busca, todas as travas necessárias para você não ter nenhuma fraude, todas os dados que você necessita para fazer um bom planejamento. Por que você vai ter que customizar isso? Que tão diferente você é que você compra e vende diferentemente que certa empresa? Lógico. No Brasil, principalmente, existem vários documentos fiscais, falar de uma indústria química, documentos que você precisa fazer. Tira essa parte fiscal, né, de localização. Processo operacional. O processo operacional é muito parecido, concorda? Uhum. E outra, se é um processo de sucesso, que eu modele e vá embora. Exatamente. Então, a gente sempre guia muito para esse modelo, onde a gente tem um custo muito menor de implementação. A gente não chama nem de implementação, a gente chama de adoção. Né? Porque é muito mais você ver aquilo que eu tenho e você se adequar a ele. Uma rapidez e uma agilidade para você já começar operando e, obviamente, um custo muito mais baixo. Porque eu não vou precisar estar ali refazendo tudo. E o legal é que o sistema, ele, por ser nuvem de verdade, a cada 6 meses a gente lança um release onde ele vai evoluindo. Então, quem comprou isso comigo em 2017, hoje em dia opera um sistema completamente diferente. E atual. E atualizado. Inclusive, fica aqui o convite. Quem quiser entrar em contato comigo, Yes. Agora, no próximo mês, nós teremos o Switch Connect. É o maior evento da NetSuite fora dos Estados Unidos. Então, sem contar o Switch World, o Switch Connect é o maior evento, dada a relevância aqui do Brasil. O presidente da NetSuite, o fundador, que é o Ivan Goldberg, vai estar aqui conosco. Nossa, gente, mas é muita riqueza. Então, eu deixo o link ali para quem quiser se inscrever, para quem quiser. São vagas super limitadas, obviamente, mas vai ser um conteúdo riquíssimo, né, para entender esse mundo, para quem estiver interessado. Pronto. Eu deixo ali depois o link para que se inscrever, meu contato. A gente vai falar também das suas redes sociais e a gente fala. Beleza, minhas redes sociais. Suas redes sociais que a gente conversou agora. Tá. Então, assim, mas a gente pode tem deixar tudo isso. Gravado no episódio ali embaixo. Legal. E a galera acessa. Vai ser muito bom. Vai ser bem legal. E daí, trazendo um pouco, a gente vai falar muito de IA. Pronto. Principalmente IA voltada para negócio, que hoje é meu dia a dia. Hoje em dia, o que eu vendo é isso. A questão é maravilhosa a solução que você trouxe, porque na minha cabecinha de mentora de negócios o pequeno consegue já adequar a realidade dele dentro de um processo que vai evoluir junto com ele, enfim. E não só isso. Ao invés eu trago mais do que só um sistema. Eu trago boas práticas para o negócio dele. Pronto. Ao invés dele ter que perguntar para
chamar uma consultoria, contratar uma consultoria para dizer como é que ele compra sem que alguém consiga fraudar e colocar um boleto que não é dele ali, cara, eu já sou totalmente... Eu já tenho tudo isso lá dentro como boa prática. Blindado. Já tô totalmente blindado. O que seria uma boa prática para ele vender, de aprovação de desconto, como é que eu faço para ter uma boa prática de estoque, de pick, pack, shipping, já está tudo lá. Então eu costumo até brincar que eu presto uma consultoria grátis para quem quiser entender o que seria uma boa prática de uma gestão empresarial através de uma demonstração do meu sistema. Eu faço uma demo que eu vou mostrar exatamente, você vai se ver lá dentro. Você vai se ver fazendo todos os processos da tua empresa. Você vai, obviamente, se questionar. Aqui eu faço assado, mas eu posso fazer assim. Aliás, gostei do assim. Que boa ideia. Ou não, quero fazer assado. Eu tento te convencer a fazer assim, depois muda para assado. Ei, já tô pensando aqui, vou te inserir em um dos eventos que eu vou fazer para você trazer esse painel, o que você acha? Vai ser um favor, por favor, vai ser um prazer. Inclusive, mostrar até aonde eu uso, como eu uso a IA no meu dia a dia, né? Porque a IA, ela não é nem o robô do exterminador do futuro. Pronto, e nem o ChatGPT Plus. Olha só, e nem o Google Plus, para você fazer pergunta, né? Olha o que eu escutei, vai conectar com duas frentes que são poderosas suas. Primeiro, IA, segundo, liderança. Uma conversa, eu tenho alguns mentorados, uma conversa com uma delas foi assim: por qual motivo que você tem tanta facilidade de buscar ali no chat, enfim, algo bem... direcionar a IA, mas não tem essa habilidade com relação ao time, né? Uma pessoa introspectiva e tudo mais. Caramba! Sabe qual foi a resposta? A IA não me julga. Caramba! Olha o tamanho da dor. O líder é julgado a todo momento, né? O líder tá lá para ser julgado e nem sempre agradar todo mundo, infelizmente. Nem Jesus agradou todo mundo, imagina um líder como nós, né? Imagina, né? Olha o nível de dor e de intensidade das pessoas dentro de um contexto que tá ali, eu só direciono, ela vai me trazer a resposta. Dentro do meu contexto de liderança, e eu trouxe isso porque você lidera, né? Sim. E sim, tem que tomar muitas vezes decisões não tão legais. Acho que faz parte de um líder. Tomar decisões em prol da empresa e não em prol de indivíduos. Todos ali somos CNPJs, com famílias por trás, com todo um coração por trás. Eu sou uma pessoa que, voltando para aquele assunto de que o trabalho hoje em dia está cada vez mais dentro de casa, é verdade. Acho que a gente tem que cada vez mais ter essa empatia. Às vezes as coisas não estão indo bem dentro de casa, não tem como ir bem no trabalho, e é nosso papel de líder entender o que está acontecendo. Não me digo se meter na vida pessoal da pessoa, mas entender o porquê que aquela pessoa não está performando. Às vezes é um furacão que está passando, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, é uma reflexão quando a gente fala da IA, não te julgar. Realmente a IA ela é sempre positiva, né? Quando você fala, que legal, super bem, tem gente fazendo psicologia lá. Se precisar de mais, estou aqui. Vou fazer um pitch para você, matador. Quer que eu faça? Puxa, meu colaborador não faz isso, mas é esse universo, sabe, Bruno? Que eu olho e falo assim, tá bom, tem dor aí, é interessante, a gente vai aprofundar e entender, mas a reflexão é qual é o sentido, por exemplo, de eu como líder saber utilizar essa IA a me favorecer, mas também ter essa sinergia, essa conexão, porque é isso que eu sinto em você. Você domina a IA e você tem essa conexão muito forte com quem é seu liderado e faz, inclusive, essa conexão em quem você admirou para estar onde você está e tá trilhando esses caminhos. É uma construção Bruno de ser que eu quero que você traga. Com certeza. Acho que primeiro a curiosidade é o Bruno curioso, né? Que brinca com IA já faz um bom tempo. Mas não necessariamente a IA de muito tempo atrás é a IA de hoje, isso muda todo dia. Sempre existiu em tecnologia uma curva muito famosa chamada curva de Bell. Acho que quem quiser procurar no Google The Bell Curve, que é uma curva de adoção de tecnologia, né? Então, só para pegar o exemplo aqui,
Você tem os early adopters, né? Quem são os primeiros, né? Aquele cara que o iPhone sai, ele quer o primeiro iPhone e ele está disposto a pagar o preço por isso. E é uma minoria, né? A curva ela faz assim, né? Ela é uma parábola que sobe e depois desce. Ela é dividida em 4. Então, a primeira parte, que é uma primeira minoria, ele está disposto a pagar o preço de ser o primeiro a ter. Vai ter erro ainda, concorda? Você vai ser o primeiro a usar aquela tecnologia? Essa mesmo aí, ó. Essa tem mais divisões, ó. Essa tem até mais, ó. Até mais. Essa ficou super legal. Essa ficou super legal. Pensa que, assim, essa curva, ela sempre foi o padrão. Agora, se você pesquisar ela para IA, você vai perceber que existe aqui, ela faz um pico aqui, ó. Porque aqui são os que estão atrasados. Tá todo mundo atrasado já. Hoje tá todo mundo, se você pegar essa curva nova, eu vi uma abordagem muito legal, que ele faz um pico aqui para cima e fala que tá todo mundo aqui tá atrasado na adoção da IA, porque é tanta coisa nova. Cara, tanto o ChatGPT quanto o Anthropic, quanto todas, elas lançam todo dia tanta coisa nova. Velocidade e intensidade. Muito. Sem profundidade. E até de ontem. Ontem, amanhã você acorda aqui, ó. Você percebe assim, ó. Não, esse aqui é o IQ test. Tá, elas não são tão espertas ainda, tá? Elas têm que melhorar ainda o QI delas, ou seja, elas não vão performar sozinhas. Mas eu acho que se você pegar, é uma curva que eu posso até mandar depois para vocês, que é uma curva, AI Adoption, The Bell Curve for AI Adoption. Você colocar aí, eu acho que aparece. Então, assim, hoje em dia, quem não adotou IA tá atrasado. Né? E não é só adotar a IA, é saber como adotar, para que adotar. A IA, ela nunca vai ter o conhecimento tácito do ser humano. Conhecimento tácito do meio que ela vive. Né? Então, se você tem algo, por exemplo, você tem o seu negócio, cara, ela não vai saber especificamente do teu negócio, mas sim algo sempre muito mais genérico. Eu tenho um supermercado no interior... Cara, ela não vai saber do teu dia a dia. Mas ela vai poder sim te dar vários dados sobre o teu negócio para que você possa julgar, certo? Então ela vai poder te dar... Vou trazer um pouco do modelo que a gente tem aqui dentro do próprio NetSuite, tá? Que ela usa dados seus. Ela aprende contigo o quanto tempo demora para chegar a tal produto, em média. Então ela vai aprendendo com o teu negócio. Então, vamos supor que esse Twix aqui, ele demora para chegar no seu supermercado 30 dias. Você teve um pico de vendas desse produto fora do padrão e vai ficar sem se você não pedir ele agora. Ela pode até te dar opções. Você pode pagar mais caro e ir num atacarejo, você pode... fazer isso ou aquilo. Ela pode até te dar insights, mas o que fazer com isso, você que vai saber melhor que qualquer um. Decisão. Eu vou ficar sem Twix, então o que eu vou fazer? Vou aumentar o preço, que daí cai 10% das vendas. É uma opção, que ela talvez não vá te dar. E você sabe que isso acontece. Então, só um exemplo bem simplista aqui, para que vocês entendam que hoje, um sistema como esse que eu vendo, eu tô falando que está ao alcance da grande maioria, aqui quem está escutando a gente, vai poder te dar de insight. Mas ela não vai te dar... Ela hoje, dificilmente você vai delegar para um agente de IA fazer essa compra automática. Eu hoje não delegaria. Dá. Tá? Hoje em dia, poucas empresas, mas uma empresa como a Oracle já tem a funcionalidade do IA agêntico, que vai executar a tarefa do começo ao fim. O que seria isso? A partir do momento que você identificar que existe uma quebra de produto A, ele já vai disparar e-mails para cotar com A, B, C e D. Ele mesmo vai analisar qual que é a melhor proposta, de acordo com tudo que ele aprendeu, vai fechar, vai mandar a cotação, vai fechar aquilo com o fornecedor A, B ou C, tudo via e-mail, etc. Vai registrar essa entrada dentro do teu RP e você só vai precisar de um ser humano para descarregar a caixa. Já existe.
Tá, Você quer delegar isso pro teu IA? Eu não sei se é o momento ainda. Não sei se, o quão avançado a gente está para que a IA não erre esse tipo de coisa ainda. Então, eu sempre coloco, para usar a IA, tudo que é dado com dado, e eu faço um quadrante, né? Pensa num quadrado aqui. Então, eu coloco na parte de baixo o custo da decisão, e com conhecimento é tácito ou se é de dados. Então, pensa um quadrado aqui, conhecimento, custo, dados ou tácito. Se o custo é baixo e é só dados, delega, velho. Pode delegar, a IA vai te salvar muito dinheiro. Vai poder fazer muito trabalho manual que muita gente está fazendo. Se precisa de conhecimento tácito, se conhecimento é tácito aqui, se é dado com dado, mas precisa de um conhecimento tácito, é o que eu mais faço hoje em dia, faço N cruzamento de dados, N planilhas, N gráficos, mas a decisão é minha, porque tanto esse quadrante quanto esse quadrante aqui de baixo, onde o custo da decisão pode ser alto, o ser humano verifica, o ser humano quem toma a decisão, o ser humano é quem vai dizer o que está certo e o que está errado. E tem o quadrante de cima que a IA não vai fazer. Algo de custo alto e conhecimento tácito. Vou contratar um CEO para minha empresa. E olha o tamanho da decisão, você vai colocar na mão do computador? Eu não colocaria. Tá? Então é um pouco do jeito que eu penso. Perfeito. Você está convocado para mais um episódio. Tá bom, valeu, Vi. Convocado, entendeu? Obrigado. Tem bastante coisa pra falar. Não, eu acho que ficou muito tempo falando de histórias da África. Ficou muito tempo falando do que importa, que é a sua base, a sua história do avesso, mas... E a gente entendeu quem é você. Acho que agora, no nosso próximo episódio, a gente coloca a IA, a liderança, que é algo que quem te acompanha sabe, entende a veia que você tem e que é muito importante também para o nosso mundo de empreendedorismo. Com certeza. Hoje, quem não está usando... E que pode ser vinculado, inclusive, nessas duas coisas. Então, com certeza. É vinculado, vinculado. Com certeza é. Não vai funcionar sem o ser humano. Presente. Presente? Eita! Obrigado, não precisava. Presente já tá aqui. Será que tá lá no estúdio? Tá tudo certo. Ele foi buscar. Presente vai ser eles acessem o nosso site, não, acessem o meu contato. Imagina, eu trouxe. Presente vai ser pessoal buscando fazer esse tipo de gestão. Fale aí as suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Bruno Prodóximo, LinkedIn, eu acho que é o principal. Tá? O Bruno Prodóximo de Instagram é um Bruno Prodóximo... vocês... É o Bruno Prodóximo. Talvez eu possa até... acho que através dessa minha história, talvez até inspirar algumas pessoas que não tenham tomado decisões, assim, de carreira lá atrás, que, poxa, eu me tornei engenheiro, tá fadado, nunca vou trabalhar numa multinacional. Aqui não tem nada a ver. Acho que o que vale é o dia a dia, é o que vale é ter o esforço diário e que qualquer um pode chegar onde eu tô, independente da formação, independente se fez estágio, se fez uma faculdade XPTO, enfim. Acho que isso eu posso, talvez, trazer para as pessoas, que elas podem ser pessoas normais, podem tomar decisões, muitas vezes, às vezes, tardias, né? Eu acho que se alguém tivesse que apostar que eu poderia estar numa multinacional do porte da Oracle hoje, né? Começando, basicamente, voltando para o Brasil aos 30 anos de idade, muita gente talvez falaria que não. Eu vou em sua defesa, dizer que você acumulou a bagagem necessária para estar na Oracle aos 30 anos. Hoje dá para falar isso, né? Mas lá atrás era uma grande aposta, concorda? Lá atrás, quando eu voltei, vou trabalhar começar do zero, cara, foi um baita aprendizado. E a vida não é assim? A vida é assim, sempre de recomeço. Se tiver que começar tudo de novo, eu não tenho problema nenhum. Eu sou uma pessoa que adora mudanças. Até gosta. Até gosto. LinkedIn, né? Só pra gente... o Bruno Prodóximo no Instagram vai ter muito snowboard, surf, skate. O que é muito divertido criança. Também. É mais isso. Mas é muito pouco ativo. Perfeito. Mas, por enquanto, porque eu vou provocar essa veia. Preciso, em prol da sociedade. Daí você me ensina, Vivi. Eu sempre fui ruim de rede social. Deixa comigo. Obrigado. Pra você. Muitíssimo obrigado.
É uma honra te receber aqui. Será muito bem aproveitado. Nossa, poxa, Tá virando moda em tomar português, vinho comigo, adoro. né? Jantar, agora Gosto vinho, muito. pronto. Muito obrigado, Vi. Obrigado mesmo. E falamos, cara, estou sempre à disposição. Para mim é um prazer estar aqui. Quanto mais eu entendo que minha posição não é uma posição só de vendas, o que eu vendo ajuda a nossa economia a crescer. Então, cara, eu de verdade faço isso com baita propósito. Quanto mais a gente tiver isso, quanto mais a gente tiver melhores gestores, melhor gestão dentro das empresas, a gente vai ter maior competitividade com as empresas internas ou externas. Cara, e o Brasil cresce. O Brasil cresce, eu cresço. Todo mundo cresce. A gente quer ver isso aqui funcionando. E agora é o momento de... Primeira pergunta poderosa, que eu adoro esse momento da pergunta. E aí depois a gente encerra com você trazendo uma mensagem pra galera. Tá bom. Tá bom? Você fez eu abandonar meu caderno hoje. Foi do avesso também, né? Tudo do avesso. Tá tudo certo. Você fez improviso, isso é um bom vendedor. Isso é uma boa vendedora. Sensacional. Vendedora improvisa. Sensacional. Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção, né? Primeiro, a sua curiosidade é algo muito importante. A sua história é algo que, cara, ainda que do avesso, ainda que tendo feito, na sua percepção, o trajeto contrário, muito, para mim, de resiliência, de desbravar, de ir para construção, de fato realizar, planejar, tem uma série aí de identificações e valores importantíssimos. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a avó Clara. Dona Clara, Dona sim. Clara, né? Que, se a gente for olhar, tá? Quão provável, né? Mas se você tivesse que se encontrar com ela hoje num café, assim, vamos tomar um cafezinho, Dona Clara? O que ela teria para te entregar de presente? E qual seria a visão da Dona Clara sobre você no futuro? É uma pergunta difícil, porque a Dona Clara, com certeza de presente, ela gostava de ganhar todo mundo pelo estômago, né? A Dona Clara, como uma boa italiana, fazia massas e doces, e ela tinha uma frase que se você quiser ter tua família junta, tenha comida, né? Comida na mesa junta a família. Então, eu sempre tive isso, os almoços de domingo na casa dela, aquela fartura de comida, é o que fazia todo mundo ir lá. Porque ela fazia questão de ligar para um, o que você quer comer? O que você quer comer? Saía todo mundo com um Tupperware, né? Porque às vezes ela fazia um negócio, ela fazia nhoque porque eu queria o nhoque. Quem mais vai comer nhoque? Eu. E ela revirava a cozinha dela de farinha e batata para agradar um. Ela queria agradar todo mundo. Então, o que a Dona Clara primeiro me daria de presente é, com certeza, essa pergunta: o que você quer comer? O que você quer comer? Que é o que, poxa, era a melhor maneira dela de demonstrar carinho, né? O amor dela vinha muito através desse cuidado de fazer o que você gosta. E, cara, até hoje são as melhores memórias que eu tenho dela. Ela levantando de madrugada para cozinhar, eu e meus amigos chegando da balada, e ela fritando bife pra gente. 3 da manhã, aquela senhorinha, nem aí, chegava de baile de carnaval, tinha sopa, tinha... Meu Deus, que maravilhoso. Dona Clara, era o prazer dela. E o que ela falaria para mim, eu acho que se tem uma pessoa que sempre acreditou em mim, foi ela. Sempre me apoiou em todas as decisões que eu tive na minha vida, porque ela também foi uma pessoa super batalhadora. Ela também, assim como eu, ela não teve uma vida tão comum para a época, principalmente. Tá? É até difícil falar isso hoje em dia, até impensado falar isso hoje em dia, mas a Dona Clara se foi com 101 anos e a Dona Clara, ela foi uma pessoa que se divorciou. Minha avó era desquitada na época. Então, uma pessoa desquitada para a época e que trabalhava. Minha avó era uma mulher muito forte. Porque, cara, quem fazia isso em 1900 e bem pouco? Graças a Deus, hoje em dia, nosso mundo evoluiu bastante. Mas, infelizmente, o mundo naquela época não era o mesmo. Então, ela conta que ela sofreu preconceito pra caramba. Que meu avô, quando a escolheu
já com uma filha, sofreu preconceito pra caramba. Que era uma mulher que trabalhava. Olha que absurdo, né? Sofreu preconceito pra caramba. Imagina, fazer faculdade, mulher, não era lugar pra ela. Então, assim, então ela foi sempre uma pessoa que esteve, talvez, com esse espírito desbravador que eu tenho. Hoje, eu acho que eu peguei muito dela disso, do tipo, no final dá tudo certo, cara. No final vai lá que dá... Eu vou fazer o que é melhor pra mim. Não importa o que eles vão pensar, não importa. No final, tá contigo, vai dar tudo certo. Então, assim, eu acho que se ela pudesse ver e falar disso, ela ia estar super orgulhosa. Mas a mais orgulhosa mesmo, ela ficava com a Clarinha. Ah, meu Deus. Com a bisneta, que ela era toda vaidosa. A Clarinha também é super vaidosa, igual a Bisa. Tem o nome da Bisa. Tem o nome da Bisa. Clara. E não era um nome comum até então, né? 8 anos atrás não era um nome tão comum. Eu só conhecia a Dona Clara de Clara. E quando eu soube que era uma menina, a gente fez questão de dar o nome de Clara. E daí eu bati o pé e falei, ó... E daí a gente nem pensou 2 vezes, porque, poxa, né, não tinha homenagem mais legal de se fazer. Sensacional. Maravilhoso você trazer a Dona Clara para nós e já foi mais um exemplo, né? Já veio mais um conteúdo importante. Eu era o neto preferido, tá? Ah, eu não imaginava eu era. Não, assumidamente. Assumidamente. Ela não enganava ninguém. Revirava a cozinha e fazia... ela ia fazer amigo secreto, ela falava, meu neto favorito. Ah, ganhou, pronto. Ela não escondia de ninguém. Era mó legal. Bruno, meu querido, diga aí uma mensagem para essa galera que está nos assistindo. O que você acredita ser fundamental para trazer para esse momento? Acho que são várias coisas aqui que a gente falou que, poxa, são legais, mas principalmente, sejam curiosos, né? Acho que a curiosidade é o que nos move. A nossa curiosidade é o que vai sempre nos tornar diferente de qualquer máquina ou capacidade de inteligência. Sejam ousados, né? Eu acho que a vida não é uma receita de bolo. A nossa vida ela tem tantas mudanças, tantas idas e vindas. Então, não aceite alguém te falando que se você for por esse caminho vai dar errado. Ou esse caminho você vai dar certo. Porque não tem receita de bolo. Você pode fazer a melhor universidade do mundo, você pode ter o melhor estágio do mundo, e não necessariamente você vai chegar onde você quer, né? Porque muitas vezes os caminhos são tortuosos, né? Então, assim, não acredite em ninguém, porque, e uma coisa que eu escutei outro dia, geralmente esses que criticam não são os que chegaram lá, né? Os que criticam são aqueles que estão lá falando, já tentei, isso não dá certo. Incomodado com o teu resultado. Isso aí não tem como, esse cara aí não tem como dar certo. Pô, olha o cara ali, voltou com surfista, voltou com 30 anos na Austrália, o cara não fez nada até hoje. O cara olha ali, caramba, esse cara que vai dar nada. Vai dar em nada nunca na vida. Cara, é desses caras que eu escutava isso. É dessas pessoas que tinham esse pensamento. E, cara, eu nunca nem liguei. E se você me perguntar se eu planejei estar aqui hoje, não, nunca. Eu sempre fui... As coisas foram acontecendo de uma forma onde eu me apaixonei pelo que eu faço, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. As coisas foram mudando, né? Hoje eu faço completamente outra coisa. Hoje eu lidero pessoas, é completamente diferente, infelizmente, de que vender. Eu amo vender, eu adoro estar como vendedor, adoro ser o vendedor de estar discutindo como é que a soja transgênica é cobrada durante a cadeia de produção. E depois eu desligava o telefone e ligava para outro cara que tinha uma startup de, sei lá, de comida, de marmita fitness. Era legal, os dois. Então, assim, esse tipo de coisa que acho que essa é a principal mensagem. Tipo, cara, acreditem em vocês, né? Se dediquem, façam. Eu tento dar o meu melhor todo dia. Cara, sei que eu não dou. Tem dia que eu tô cansado, tem dia que eu erro pra caramba. Se permitam errar, se permitam, né, entender que não dá certo aqui ou não deu certo aqui, não significa que não vai dar certo sempre. Cara, uma das maiores mensagens que eu passo pro meu time sempre é: cara, estamos aqui pra errar, cara. Eu sou ser humano, eu vou errar, vocês vão errar, vai todo mundo errar. E se a gente tiver medo de fazer, medo de errar, a gente não vai fazer. E esse medo de ser julgado, que nem essa sua mentorada, caramba, não, tá tudo certo, cara, a gente é um ser humano, vamos errar.
Vamos errar e a gente conserta o erro. Sim. Eu tô aqui para consertar teu erro, não tô aqui para dizer o que você tem que fazer. Tô aqui para o que der errado. Tamo junto. Tamo junto. A gente ganha junto, perde junto. Principalmente se perder, a responsa é mais minha que tua. Te garanto. Vambora, vai. E, cara, esse empoderamento é importante pra caramba, pra qualquer... seja uma vida pessoal, profissional ou qualquer situação. Muitíssimo obrigada. Valeu, Vi. Obrigado. Um Eu que agradeço. você aqui. Eu que agradeço. E esse foi mais um episódio do Pode, Vivi?